guerreiros atravessaram o oceano em busca de uma vida nova e forjaram uma nação que se tornaria a mais poderosa do mundo. Mas a busca pela liberdade fez de amigos adversários. O preço da independência americana foi a guerra. América, a saga dos Estados Unidos. A Guerra de Independência dos Estados Unidos teve início com manifestações de descontentamento contra a situação injusta a que os colonizadores foram submetidos pela Grã-Bretanha. Com o tempo, essas manifestações se transformaram em rebeliões abertas, com base em princípios democráticos que ganharam força pela primeira vez. As 13 colônias inglesas estabelecidas ao longo do litoral da América tornaram-se responsáveis pelo primeiro movimento separatista do continente. A colonização do território foi caracterizada por uma postura de negligência da metrópole inglesa. O desinteresse metropolitano justificava-se de dois modos. Primeiro, economicamente, devido à inexistência de metais preciosos no território colonial. E, segundo, politicamente, devido à instabilidade interna vivida pela monarquia inglesa durante o século XVII. O absolutismo praticado na metrópole acabou estimulando milhares de ingleses a perceberem a América como uma nova opção para a construção de uma vida onde haveria a possibilidade de professar com liberdade as suas convicções políticas e religiosas. Em virtude da negligência metropolitana, foi possível praticar no espaço colonial o autogoverno, que contribuiu para a emergência do conceito de negligência salutar. No século XVIII, a Inglaterra entrou em disputa com a França pelo controle do comércio ultramarino e pelo domínio de regiões coloniais. Esse confronto ficou conhecido como Guerra dos 7 Anos, que acabou determinando importantes mudanças na condução do quadro colonial americano. A participação dos colonos ingleses ao lado do exército metropolitano contra as forças francesas possibilitou o desenvolvimento de uma consciência militar e política que eles ainda não possuíam. A vitória inglesa garantiu a anexação do Canadá, Vale do Ohio, regiões da Índia e das Antilhas. Apesar da vitória, a metrópole inglesa, endividada pela prolongada guerra, decidiu transferir parte dos custos da guerra para os seus colonos americanos, por meio da imposição de uma opressiva política de impostos. Com base nessa conjuntura, a metrópole inglesa suprimiu o direito de autogoverno, subordinando as assembleias coloniais às orientações políticas do Parlamento de Londres. Proibiu a realização do livre comércio realizado pelas colônias do Norte, com regiões da África, Europa e Antilhas, comércio triangular, e a expansão das fronteiras agrícolas pretendidas pelos colonos do Sul, nos territórios conquistados aos franceses. Entre outras medidas, destacam-se também a Lei do Açúcar, 1764, que sobretaxava o produto e proibia a sua importação de regiões que não fossem pertencentes ao Império Britânico. Posteriormente, por meio da Lei do Selo, em 1765, a colônia britânica obrigava os colonos a afixarem estampilhas, vendidas pela metrópole, em todos os documentos legais, livros, folhetos e jornais publicados no território colonial. Nesse mesmo ano, a Inglaterra decretou a Lei do Aquartelamento, obrigando os colonos a garantir alojamento, víveres e transporte às tropas metropolitanas instaladas na região. Além disso, por orientação do ministro Charles Tauscher, a metrópole decretou a elevação e a criação de novos impostos sobre a população colonial, que foi obrigada a pagar mais caro por variados tipos de produto, como papel, vidros, tintas e chá, cujo fornecimento passou a ser controlado pela coroa inglesa. O conjunto dessas medidas acabou provocando a imediata insatisfação da população colonial, que se sentiu penalizada pela decretação da nova política metropolitana. No contexto dessa realidade, a insatisfação colonial foi agravada quando, em 1770, soldados ingleses mandados para a cidade de Boston, a fim de proteger funcionários da coroa, atiraram contra colonos descontentes com as novas medidas tributaristas, assassinando 4 cidadãos americanos no episódio conhecido como Massacre de Boston. A reação colonial.
Em 1773, a metrópole decretou a Lei do Chá, instituindo o monopólio do comércio do produto à empresa britânica Companhia das Índias Orientais, retirando dos agentes mercantis coloniais o controle de um lucrativo negócio. Por causa dessa medida, a população colonial procurou se organizar contra as orientações impostas pela Inglaterra. A primeira forma de reação às determinações metropolitanas estabeleceu-se no dia 1º de dezembro de 1773, quando um grupo de colonos de Massachusetts, fantasiados de índios, invadiu os nativos da Companhia das Índias atracados no porto de Boston, depois atirando 340 caixas de chá ao mar. A metrópole reagiu decretando novas medidas punitivas, definidas pelos colonos ingleses como leis intoleráveis. Dentre as novas medidas, destacam-se a obrigatoriedade da população de Boston em ressarcir o carregamento de chá jogados ao mar, o fechamento do porto de Boston e o patrulhamento militar ostensivo sobre Massachusetts. A necessidade de uma organização mais efetiva fez com que os colonos convocassem o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, capital da Pensilvânia. Nesse congresso, os representantes das 3 colônias, com exceção da Geórgia, redigiram um documento definido como Declaração dos Direitos dos Colonos, reivindicando o fim das leis restritivas e o retorno da autonomia colonial. Por conta da intransigência da metrópole, que se mostrou indiferente às reivindicações dos colonos, foi convocado o 2º Congresso Continental da Filadélfia em 1775. De caráter separatista e influenciados pelos ideais liberais dos pressupostos iluministas, originados no pensamento político de John Locke, o 2º Congresso aprovou a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, redigido pelo advogado sulista Thomas Jefferson, no dia 4 de julho de 1776. O Estado inglês procurou reagir à atitude separatista oficializada pelo 2º Congresso, enviando tropas militares para o território americano para reprimir o movimento colonial. Enquanto isso, na América, os colonos delegaram o comando de suas forças militares para George Washington, responsável pela organização do Exército Continental. A população civil, organizada em milícias, também atuou decisivamente na Guerra de Independência. Derrotados inicialmente em Nova York e na Filadélfia, as tropas de George Washington ganharam fôlego ao ganhar a Batalha de Saratoga. Externamente, os colonos americanos receberam o apoio de nações europeias como a França, a Espanha e a Holanda, que eram tradicionais inimigas do poder britânico. A França, derrotada na Guerra dos 7 Anos, a partir de 1778, apoiou os colonos ingleses com o envio de 6.000 soldados, que, aliados ao George Washington, conseguiram impor a derrota à Inglaterra em 1781 na Batalha de Yorktown. O Estado inglês, em 1783, por meio do Tratado de Versalhes, reconheceu a independência dos Estados Unidos da América.